Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste Disciple, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 6. Dividir e conquistar. Pelas ruas da cidade, Naruto caminhou com o braço livre das cinta e bandagens que o atormentaram nas últimas 2 semanas. Teria demorado mais, mas para surpresa de todos, ele de alguma forma o quebrou de seu braço, uma vez que ele mesmo percebeu que estava saudável o suficiente para se livrar dele. Mantenha-se bem longe de Ryozanpaku, a menos que ele precise. Algo sobre essas pessoas causava arrepios em sua espinha, mesmo quando não estavam prestando atenção nele. E a pequena sugestão de Shigure para ele também não foi fácil para ele. Ela realmente não o faria ir lá à força, não é? Não, de jeito nenhum os membros mais equilibrados permitiriam tal coisa, permitiriam? Mas então por que ela entrou na casa dele, só para conferir o que ele tinha? Ele teve que perguntar a Kenichi até que ponto seus mestres estavam dispostos a ir se estivessem realmente interessados em algo. E por falar no garoto de cabelos castanhos e Band-Aid, Naruto também não estava viajando sozinho, já que Kenichi e sua irmã mais nova Onoka estavam com ele, aproveitando um dia de folga de seu treinamento. Lemonade, pensei que seu braço estava quebrado. Onoka disse, agarrando-se com força ao braço de Kenichi enquanto olhava para Naruto e sentiu alguma gratificação ao ver seu apelido irritá-lo. A última vez que você veio à casa, você parecia um ciborgue. A cinta não era tão grande. Naruto respondeu para a garota pré-adolescente que apenas riu dele. Ela geralmente gostava de Naruto por algum motivo, mas ei, se as crianças gostavam dele, elas gostavam dele. Eu sou tão incrível que não me curou como o resto de vocês, humanos. Falando em curar rápido, ele olhou para Kenichi. Cara, é incrível como você nunca tem hematomas duradouros depois de treinar tanto com aqueles caras do Ryozanpaku. Isso porque 2 deles eram médicos e sabiam como remendá-lo bem o suficiente para curar durante a noite, depois de terminarem de trabalhar até os ossos. Deus! E ele estava pensando em fazer mais treinamento ao se mudar? O que ele estava fazendo já era totalmente exaustivo. Onoka notou que seu irmão mais velho estremeceu momentaneamente ao pensar em seu treinamento sendo criado e ela teve que se perguntar o que aquelas pessoas estavam fazendo para fazer seu irmão parecer tão esquisito por eles serem criados, e por que ele continuou voltando-se aludindo a eles. O treinamento deu a ele flashbacks ruins. Lemonade, o que eles fazem com o Nishan todos os dias? Onoka perguntou, olhando para a única pessoa que ela conhecia como alguém que poderia realmente dizer a ela o que estava acontecendo naquele dojo. Você sabe, não é? Eles estão intimidando ele? Essa foi uma pergunta complicada de responder. Defina bullying. Naruto olhou para Kenichi e o viu fazendo o gesto de parar com isso e não dizer a ela: ah, ninguém intimida seu irmão mais velho Onoka. O nervoso irmão mais velho disse para salvar as aparências: honestamente, as pessoas de lá estão me fortalecendo. Como um herói. Sério? Onoka perguntou com um olhar curioso. Forte nunca foi realmente o tipo de palavra que ela associava a Kenichi, mas forte como Lemonade. Trazer Naruto para esse tipo de comparação colocou uma proverbial nuvem negra sobre a cabeça de Kenichi e um grande sorriso de arrogância no rosto de Naruto. Como ela sabia que Naruto deveria ser durão? Au, vai te. Naruto disse, jogando os braços atrás do pescoço. Sério, continue. Eu quero ouvir mais. Não pare de falar sobre mim. Por que você treina Lemonade? Naruto apenas levantou uma sobrancelha. Ele acabou de fazer. Se ele não treinasse, não valeria nada como ninja, e essa era a única coisa que ele pretendia fazer. Bem, porque eu quero ser o melhor ninja que existe. Eu disse a muitas pessoas importantes que eu seria, e minha mãe e meu pai me deixaram seu programa por um motivo. Sua mãe e seu pai. Isso chamou a atenção de Kenichi por ter pesadelos de executar esse tipo de programa ele mesmo e começou a falar sobre os pais de seu amigo. Ele nunca os tinha visto. Naruto nunca se referiu a eles no passado, então eles são seus mestres? Naruto apenas balançou a cabeça. E? Eles não são? Mas ponto. Não. Depois que você for aceito como um ninja de nível inferior, seus pais devem treiná-lo a partir desse ponto, mas se você não tiver nenhum, estará por sua conta. Naruto disse um pouco vazio, meus pais não podem me treinar porque eles não estão mais por perto.
Então eu faço isso sozinho, com planos que eles deixaram para usar quando eu voltar. Até Onoka percebeu que ele estava se referindo à morte de seus pais, Lemon e Ad. Mais uma vez, Kenichi teve que se perguntar o quanto sobre seu aparente melhor amigo ele realmente sabia. Mio ou algum dos mestres sabia disso. E por quanto tempo ele viveu sozinho? Aparentemente, ele tinha feito um trabalho melhor em manter seus segredos do que pensava. Alcançando a pequena área comercial da cidade para a qual eles estavam viajando, Naruto olhou para seu próprio celular. Ok, então se você não quiser vir comigo para ver-me preencher os formulários de pedidos de coisas de uma excedente loja de armas, provavelmente deveríamos parar um pouco. Ele disse, tentando mudar de assunto antes de sair de repente. Deve levar cerca de 30 minutos, eu diria. Antes que qualquer um dos irmãos Shirahama pudesse dizer qualquer coisa, seu velho amigo de alguma forma desapareceu no meio da pequena multidão e deixou os dois sozinhos para que ele pudesse fazer o que quer que fosse fazer com eles naquele dia. Os dois voltaram a caminho, pois ainda havia lojas que Onoka queria ir com o irmão no dia de folga. Ela ainda segurava o braço do irmão mais velho de forma pegajosa, mas estava mais apertado do que antes. Obviamente, pensar em Naruto e sua falta de laços familiares a atingiu. Onoka o amava muito e ele sabia disso. E ela provavelmente estava pensando em como era não ter ele, ou sua mãe, ou seu pai. Pensando bem, Mil também não tinha os pais, mas tinha o avô, por mais estranho e assustador que ele pudesse ser, e tinha os outros em Ryosanpaku também. Então, o que Naruto tinha, se é que tinha alguma coisa? E como ele possivelmente treinou? Apesar de todo o trauma mental que isso lhe causou, seus mestres garantiram que ele conseguisse tudo o que precisava para melhorar. A sério. Os subordinados de Ragnaro nem incomodavam mais nenhum deles porque isso apenas levaria a um assassinato, quer eles tivessem armas ou não. Bem, Kenichi disse, tentando colocar o dia de volta nos trilhos. Primeira parada, livraria. Naruto vai encontrar lá procurando algum novo mangá. Ele exclamou, fazendo com que Onoka mostrasse a língua e soltasse seu braço. Ele pode ter gostado de ler, mas ela com certeza não. Mas quando eles começaram a se aproximar, Kenichi viu algumas pessoas de aparência esquiva rondando a entrada, aparentemente procurando por alguém. Até agora, eles foram condicionados a saber que pessoas procurando por pessoas significavam que as pessoas estavam procurando por eles. E aquelas pessoas procurando por eles queriam acabar com eles normalmente. Hoje não. Normalmente ele tinha dúvidas suficientes sobre a luta inútil, mas Onoka estava com ele hoje. Ah, sem livraria. Deixa pra lá. Kenichi disse, virando-se rapidamente em uma direção diferente, com a irmã mais nova a reboque. Então, para onde você quer ir primeiro? Droga, eu sou a única pessoa que pode deixar tudo isso de lado por um dia. Parecia que sim, porque no segundo em que Onoka começou a puxá-lo na direção da loja que ela queria ir, ele teve que fincar o pé e detê-la, porque ela os estava levando na direção de ainda mais bandidos, e desta vez eles realmente o viram. Shirahama. Um deles disse, dando um soco na palma da mão ao avistar o alvo, Loki-sama quer que você venha conosco. Ele quer conversar um pouco sobre você, seu amigo e Ragnaro. O que é um Ragnaro? Onoka perguntou antes de Kenichi de repente pegá-la debaixo de um braço e fugir dos gangster. Oni-chan. Por que isso sempre tem que acontecer? Kenichi gritou enquanto corria o mais rápido que podia, deixando o inimigo comendo poeira. Eles não estavam nem chegando perto. Todo aquele treinamento estava funcionando depois de tudo. De uma janela da livraria próxima em que Kenichi estava prestes a entrar antes que tudo enlouquecesse, sentado em uma espreguiçadeira estava um jovem de cabelos prateados em um casaco marrom, tomando calmamente uma xícara de café e lendo. Deixando seu livro de lado, ele pegou um walkie-talkie que tinha consigo para entrar em contato com alguém. Número 20. Mantenha os soldados em Shirahama. Avise-me quando encurralar. O que quer que você diga, Loki-sama? 20x. Com Naruto. Uma pequena loja aninhada perto do interior da área comercial serviu como destino de Naruto neste dia. Ele conseguiu tirar as ramificações do questionamento de Kenichi de sua cabeça para que ele pudesse fazer algo. 1. Naruto disse para si mesmo, olhando entre dois exemplos de shuriken diferentes, qual é a diferença entre o shuriken de 4 estrelas, 6 estrelas farpado e o shuriken de 4 estrelas curvo? Garoto, eu não sei.
O lojista entediado disse, esperando atrás do balcão para Naruto fazer sua seleção para que ele pudesse ir buscar os formulários de pedido para ele. O corte curvo de 4 estrelas é melhor do que o regular que vai esfaquear em coisas melhores. Eu não sei. Eu apenas os vendo. Naruto se concentrou intensamente. Mergulhado em pensamentos, tentando descobrir quais ele queria. O regular de 4 estrelas tinha sido testado e comprovado, mas o de 6 estrelas parecia mais legal, assim como o de 4 estrelas curvo. Ele passou por muito mais marcas diferentes de Shuriken apenas para reduzi-lo a 3. Todos custam o mesmo, 450 ienes por pop, e isso tornava mais difícil, já que ele não conseguia eliminar nada pelo preço. O balconista poderia pelo menos ajudar um pouco. Não era como se houvesse mais alguém na loja além dele. Os sinos da porta tocaram para indicar que alguém havia entrado, e o funcionário murmurou um bem-vindo desanimado antes de perceber que Visão Maravilhosa havia entrado e rapidamente se animou. Bem-vindas, senhoras. Há algo que eu possa fazer? Fazer por você hoje? Ele pulou de trás do balcão e serpenteou pelos corredores para chegar à frente. Naruto revirou os olhos e manteve sua atenção em suas compras até perceber que quem havia entrado na loja não havia dito nada ao lojista e não estava dando uma olhada. Movendo-se para o corredor mais próximo, Naruto colocou a cabeça para cima sobre a prateleira e amaldiçoou ao ver 4 membros das mulheres usuárias de armas que encontraram ele e Nijima há um bom tempo atrás. A unidade Valkyria. Droga. Naruto sibilou baixinho para si mesmo enquanto se agachava e se abaixava até o chão. Eles estavam cuidadosamente subindo cada corredor em ambas as extremidades, procurando encurralar quem quer que estivesse lá dentro, então provavelmente estavam procurando por ele. Ele estava nos fundos de uma loja de armas lotada. Aquele não era o lugar para alguém como ele lutar e vencer. E todos eles tinham armas que eram boas para locais apertados, dual tonfa, dual sai, um par de leques de ferro e, por último, mas não menos importante, uma lança. De jeito nenhum. Foda-se isso. Saltando cuidadosamente sobre a mesa do caixa o mais silenciosamente que pôde, Naruto rastejou até a porta dos fundos da loja e rapidamente fez seu caminho pelos fundos. Como eles me encontraram hoje? Naruto sussurrou para si mesmo, fechando a porta atrás de si quando sentiu 3 presenças atacá-lo por trás. Por instinto, Naruto tartaruga e permitiu que 3 ataques duros ricocheteassem em sua mochila grossa e carregada antes de girar e varrer a perna de quem ele pudesse alcançar, recebendo 2 gritos femininos quando seus pés foram derrubados por baixo deles. Lutando para conseguir algum espaço, Naruto se virou para ver que havia derrubado uma garota com um bastão e uma garota com um shaku em sua posse. Ok. Ele definitivamente poderia lidar com isso rapidamente e ir embora. Asterisco rachadura asterisco. Ai! Filho da puta! Naruto recuou depois que um chicote o atingiu bem no ombro direito, tirando a camisa e a pele do lugar onde fez contato. Deus, um chicote? Sério? Bem, os batedores de Loki-sama estavam certos. Um membro da Valkyria empunhando o chicote disse quando seus 2 aliados se levantaram: Você estava aqui afinal, ninja. Achei que seria mais difícil encontrá-lo depois de se separar de Shirahama, mas acho que até os ninjas precisam comprar armas também. As 2 garotas anteriores se levantaram e foram atrás dele novamente, mas ao contrário do usuário do chicote que conseguiu obter um ataque surpresa contra ele, as outras 2 não tiveram isso. O usuário da equipe ficou atrás da garota com um nunchaku, optando por dar golpes rápidos nele enquanto seu parceiro dava golpes mais amplos. Tendo recuado o suficiente, Naruto parou em seu pé de trás e atirou-se para frente, deslizando pelas pernas de ambas as meninas, Ebiarukata, passo da cobra. Ele acabou atrás deles enquanto eles lutavam para se virar. Em vez de deixá-los fazer isso, Naruto saltou sobre eles e os atingiu com todo o seu corpo para derrubá-los uns sobre os outros no chão, enredando cada um nos membros um do outro. Que tipo de gangue de rua vocês são? Naruto disse antes de levar uma segunda chicotada do chicote em sua bolsa. Você não pegou da primeira vez? Quando a garota começou a puxá-lo para trás, se perguntando por que ela não o machucou, Naruto correu direto para ela e agarrou sua mão armada, puxando seu braço inteiro na frente de si para bloquear um golpe do nunchaku de outra garota. Isso não vai trabalhar. Ei, isso fez com que ela soltasse o chicote. Encolhendo-se ao ouvir uma garota gritar assim de dor, Naruto chutou a segunda garota com força na parede do beco e deixou a primeira cair de joelhos segurando a parte interna do braço onde ela havia sido atingida por seu companheiro de equipe para que ele poderia sair correndo.
A razão é que a porta dos fundos da loja de armas da qual ele escapou foi aberta com o resto das valquírias, incluindo uma oitava que ele presumiu estar na frente caso ele saísse por ali, saindo para atacá-lo. Também, fugir não foi sua primeira solução escolhida para a maioria de seus problemas. Mas duas dessas garotas tinham armas letais com elas. A coisa mais letal que ele tinha naquela bolsa no momento era uma kunai. Ele teve que perder esses filhotes e encontrar Kenichi e Onoka, porque um deles disse algo sobre saber que eles se separaram. 20x. Com Kenichi, parque próximo. Isso é péssimo. Kenichi disse, virando-se para descobrir que havia uma nova leva de capangas de Ragnaros perseguindo. Ele não conseguia nem parar para ligar para Naruto para avisá-lo sobre isso, já que Onoka estava cobrindo o bolso que continha seu telefone. Eventualmente, porém, eles alcançaram uma borda alta levando a um nível superior do parque onde Kenichi colocou sua irmã fora de alcance antes de entregar a ela seu telefone. Ligue para Naruto e diga a ele o que está acontecendo enquanto eu tento lidar com isso. Ele disse enquanto pulava de volta a tempo de enfrentar o primeiro de seus atacantes que deu um soco em sua direção. Com a mão dobrada no pulso, ele derrubou o ataque e redirecionou sua mão de volta para atacar diretamente sob o queixo de seu inimigo, Crane Snack Blow. Ele não teve muito tempo para se orgulhar de quão bem seu ataque funcionou, pois ele tinha mais o que fazer ao se abaixar sob o golpe de um cano em sua cabeça. Uma rápida série de socos no rosto despachou aquele inimigo. Sentando-se na borda fora de perigo, Onoka só podia observar Kenichi com um pouco de admiração. O que aconteceu com seu irmão mais velho que lia livros e regava flores? Aparentemente ele ainda existia, mas este era um Shirahama Kenichi mais assertivo. Um que poderia lutar por si mesmo em vez de apenas aceitar o que surgisse em seu caminho. O que há com esse garoto? Um dos atacantes intactos disse enquanto observava seu bando de atacantes cair um por um. Quem diabos são esses caras? O único discípulo dos mestres de Ryo Zanpaku. Kenichi gritou antes de murmurar até onde eu sei enquanto se afastava com os dois últimos. Ragnaros, você pode me atacar, mas tentar envolver minha irmã é imperdoável. Onoka, vá se esconder em algum lugar e chame Naruto-san. Pare de assistir. Assentindo com a demanda de seu irmão, Onoka se levantou e começou a correr, esperando que seu amigo de cabelos amarelos estivesse em algum lugar próximo. Com isso resolvido, Kenichi ficou pronto e começou a atacar os bandidos de rua aparentemente derrotados. A última coisa que eles esperavam depois de toda a perseguição era que ele fosse como um leão encurralado sobre eles. Mas foi isso que ele fez. No momento em que uma nova leva de adversários alcançou seus camaradas, eles já estavam caídos e fora de si, com Kenichi parado sobre eles olhando o que ele havia feito com uma leve respiração ofegante. O som de palmas fez com que a pequena nova equipe cedesse quando uma nova pessoa chegou. Eu posso ver porque o bando de Kizara teve problemas com você, se é assim que você lida com algo assim. Cabelo prateado liso, óculos estranhos sobre os olhos ainda mais estranhos do que os que Naruto escolheu para usar em sua testa, e um sobretudo marrom. Você não é um punk de rua comum tentando bancar o cara durão. Você? Alguém treinou você. Quem é você? Kenichi perguntou, mantendo a guarda alta enquanto o jovem mais velho passava por seus subalternos sorridentes que davam lugar a seu aparente líder. Você não sabe quem eu sou, mas você tem lutado contra minha gangue? Bem, não por escolha, mas basicamente sim, eu sou o quarto punho de Ragnaros, o estrategista de combate do grupo. Loki. E Kenichi congelou, já que nunca havia ficado cara a cara com nenhum dos punhos antes. Ele estava lidando com as elites de Kizara, mas desta vez ele estava lutando contra um dos chefões. A única que ele conhecia em Nanjou Kizara quebrou o braço de Naruto em seu primeiro encontro. O olhar em seu rosto era absolutamente inestimável para a maioria dos outros enquanto eles riam de seu aparente infortúnio. Eu posso ver que você está atordoado. Loki disse antes de puxar de repente um taser do bolso com o qual ele rapidamente se lançou contra Kenichi, com a intenção de chocá-lo sem piedade. Morra! Kenichi esquivou-se de vários golpes em sua cabeça e corpo do taser crepitante. Comparado com os de Mil, esses movimentos são tão desleixados. Agarrando a gola do casaco e da camisa do atacante, Kenichi girou e o arremessou por cima do ombro, jogando no chão com força dominante. Oguchi! Eu posso combater isso! Com o oponente caído, Kenichi chutou o taser de sua mão e ficou de pé, preparando-se para ele se levantar. Ugh, o que diabos? Todos que estavam assistindo pareciam totalmente surpresos. Até o próprio Kenichi ficou surpreso,
Isso foi muito mais fácil do que eu pensei que teria sido. Ele cutucou o membro caído do Ragnaro com o pé, mas tudo o que ele fez foi gemer de dor no chão. Estou meio confuso. O que há para se confundir? Virando-se, Kenichi viu uma cópia exata do mesmo homem de antes parado na saliência atrás dele. A mesma expressão, o mesmo sorriso, as mesmas roupas, a mesma postura de mãos nos bolsos. Gêmeos? Ah, aí está o verdadeiro Loki-sama. Claro. Ele usou uma de suas sombras. Como se ele mesmo precisasse lutar contra esse cara. O novo Loki apenas caminhou ao longo da borda enquanto Kenichi continuava olhando para ele com desconfiança. Veja, eu não gosto de ir para a batalha sozinho, especialmente sem um plano. Muitos dos outros punhos não entendem isso. Eles estão tão obcecados em provar o quão fortes são apenas derrotando seus oponentes. Mas força de espírito às vezes é mais importante, não é? Eu não sei exatamente do que você está falando. Kenichi admitiu, ainda pronto para ser atacado de ambos os lados. Claro que não. Por que você está mais perto do resto deles do que de mim? Loki disse, gesticulando condescendentemente para seu inimigo, você não entende a beleza de uma estratégia bem pensada. Vitória. Olhando ao seu redor, Kenichi não entendeu. Ele não entendeu nada, isso não parece muito com um plano para mim. Era mais ou menos a mesma coisa que acontecia com ele o tempo todo, só que agora ele estava separado de Naruto ou Mil. Não é. Loki disse, sentando-se na borda enquanto fingia olhar ao redor à distância. Bem, então onde está seu amigo ninja? Você não mandou sua irmãzinha chamá-lo? Eu não acho que ele virá. Tem seus próprios problemas para resolver. TCH, esses caras não podem parar Naruto-san. De jeito nenhum. Eu não disse que estava usando meus próprios homens, disse. Loki disse com um sorriso enorme, eu nunca disse que eram caras. 20x. Em outro lugar da cidade, com Naruto. Como se ser perseguido pelas Valquírias não fosse suficiente, agora Naruto definitivamente não poderia parar para tentar lutar contra elas uma de cada vez. Sério, Onoka, me dê uma placa de rua ou algo assim. Naruto gritou, com o telefone no ouvido enquanto corria pela rua passando pelos espectadores. A tagarelice constante da menina mais nova não estava dando nenhum fruto útil. Não se preocupe com seu irmão, ele vai ficar bem, apenas me diga onde você está. Ele não achava que Ragnar machucaria uma criança como ela apenas para ter uma chance de mutilá-la, mas esse era um risco que ele não planejava correr. Se eu não me certificar de que ela está bem antes de me preocupar com Kenichi, ele nunca vai me perdoar. A irmã mais nova do melhor amigo veio antes do melhor amigo. Isso tinha que ser uma lei masculina em algum lugar. Não sei. Ah, tudo bem, estou a 6 quarteirões do parque, e tem uma lojinha na esquina. Isso não foi nada específico. Sério, 6 quarteirões de distância? Ele poderia cuspir 6 quarteirões em qualquer direção do parque e provavelmente atingir uma loja na esquina. Vamos, Onoka, você é mais esperto do que isso. Estou andando em círculos aqui. Naruto pensou consigo mesmo. Tudo o que sabia era que ela estava em algum lugar a alguns quarteirões do parque. Isso não ajudou muito. Talvez um ponto de vista mais elevado faria? Parando na rua, Naruto enfiou a mão em sua bolsa para pescar seu gancho, começando a apontar para uma posição elevada apenas para um pequeno borrão bater em suas pernas e derrubá-lo. Lemoniad, encontrei você. Oh! Onoka. Isso foi sorte. Esperar. Onoka. Naruto rapidamente se sentou para encontrar a irmã mais nova de Kenichi com o rosto vermelho e sem fôlego segurando suas duas pernas. Eu pensei que você não sabia onde você estava. Eu não. Mas eu comecei a ouvir você no telefone e sua voz bem alta e eu a segui até aqui. Ele estava realmente gritando com ela tão alto? Não é de admirar que as pessoas fossem rápidas em sair de seu caminho. Ela também não soltou as pernas dele, não que ele pudesse culpá-la, é ruim. Os bandidos estão tentando bater no Oni-chan. Ei, está tudo bem. Não comece a chorar, certo? Naruto não era muito de acalmar as pessoas, mas ele fez o seu melhor para assumir o controle da situação como um adulto responsável faria, ou o que ele sabia sobre adultos responsáveis. Deus, ele nem sequer tinha um modelo adulto decente. Kenichi vai ficar bem, e vamos buscá-lo se ele ainda estiver no parque, mas agora temos que tirar você de problemas. Onoka enxugou os olhos enquanto Naruto parecia estar calmo, apesar do que estava acontecendo. E o irmão dela era quem estava lutando, então, se eles podiam lidar com isso,
Ela também poderia. O que está acontecendo? Bem, Naruto disse, levantando-se e pegando Onoka também. Ah, isso é difícil de explicar. Principalmente porque eu não sei por que isso começou. Mas estava acontecendo, e eles tinham que lidar com isso, não se preocupe. Vou pedir ajuda para Kenichi, levá-lo para um lugar seguro e depois voltar e buscá-lo para você. Naruto Uzumaki. Logo depois de lidar com eles. Virando-se, Naruto viu dois membros das Valquírias vindo até ele com um mangual e um par de sai. Eu não vou lutar com você com uma garotinha aqui. Venha já! De sua bolsa, Naruto rapidamente puxou um gancho e jogou-o na borda de um prédio antes de cair em si mesmo e em Onoka, que gritou quando eles voaram pelo ar e pousaram em um toldo. Se Kenichi perguntar, eu não fiz isso. Contigo. Aparentemente, o par de valquírias ficou um pouco irritado porque ele tentou, na opinião deles, se esconder atrás de uma criança para não ter que lutar e começou a persegui-lo, mas com ele tentando subir nos telhados, ele foi ainda mais difícil do que antes de acompanhar. Mesmo quando eles começaram a coordenar seus esforços novamente para cercar as ruas de onde ele poderia tentar descer. Isso acabou sendo perfeito para Naruto. Realmente, porque eles acabaram se separando para cobrir as ruas em torno de um quarteirão de prédios que ele não poderia pular. Assim, ele poderia começar a pegá-los sistematicamente até encontrar a saída. Em um telhado, Naruto fez um gesto para Onoka ficar quieto antes de se certificar de que seu gancho estava no lugar com segurança. Em sua mira na rua estava talvez a valquíria mais perigosa, aquela com a lança de todas as coisas, junto com outra com leques de ferro. Ei, se Shigure pode andar em público com uma espada, por que não? Eu não empacotei nenhuma das minhas coisas boas. Naruto disse, vasculhando sua bolsa apenas para encontrar nada que pudesse usar para uma queda segura e furtiva. Eu também não pensei que faria isso hoje. Vamos, segure firme e fique quieto. Colocando Onoka de costas, ele desceu do telhado e soltou um assobio alto para fazê-la se virar. O grito de Onoka também não doeu para chamar sua atenção, bala de canhão. Previsivelmente, ela o fez enquanto segurava a lança de uma maneira que pudesse se defender, e Naruto estava se movendo para gerar força suficiente para quebrá-la com um chute e derrubar ela e seu parceiro também. Tropeçando um pouco ao pousar, Naruto começou a correr em linha reta até ouvir chamadas das outras garotas que descobriram seus companheiros caídos. Com isso, ele encontrou o primeiro prédio em que poderia se esconder e fez exatamente isso. Um suspiro de alívio passou dele quando viu as senhoras atrás dele passarem correndo por onde ele havia se escondido com Onoka sem nem mesmo considerar que ele estaria lá por um momento. Tudo bem, então eles não o viram entrar. Agora que eles tinham um segundo para si mesmos, ambos os fugitivos olharam ao redor com Onoka ficando um pouco irritado. Oh, não é outro lugar de dojo. E de fato eles estavam dentro de um dojo. Caramba, aquele interior era realmente tradicional por estar situado no meio da cidade. Por que você nos trouxe aqui lemonhado? Eu não queria. Naruto argumentou por sua vez, colocando-a no chão para que ela pudesse andar sozinha. Mas já que estamos aqui de qualquer maneira, vamos ver se podemos mantê-la aqui até que eu possa trazer Kenichi para você. E enquanto você está nisso, use o dele telefone para ligar para Ryo Zanpaku. Você quer dizer o lugar com a Kitsune peituda que enfeitiçou Oni-chan? O que? Naruto disse em voz alta antes de pensar por um minuto. Ryo Zanpaku só tinha duas mulheres lá e... Ok, era isso. Definitivamente, ó. Sim. Esse é o lugar. Faça isso. Enquanto continuavam a caminhar pelo dojo, finalmente encontraram alguém sentado à frente de tudo. Alô. Sentado de pernas cruzadas com os olhos fechados, havia um velho muito baixo em um kimono casual, careca com alguns cabelos grisalhos nas laterais, sobrancelhas espessas e um cavanhaque curto. Parecia que ele estava em profunda meditação, então Naruto apenas sentou-se diretamente na frente dele e esperou que ele reconhecesse que eles estavam lá. Pelo menos até Onoka se aproximar dele e acenar com a mão na frente de seu rosto antes de sentir sua respiração sob o nariz. Este velho está dormindo lemonhade. O que? De jeito nenhum. Velho acorda. Os olhos do dito velho se abriram e ele olhou em volta, estalando os lábios até que viu uma garotinha e um menino mais velho sentados na frente dele. E assim ele puxou um bastão curto que ainda era maior que seu corpo e começou a golpear Naruto na cabeça com: O que vocês, crianças, pensam que estão fazendo invadindo meu dojo? Nós não invadimos. Naruto respondeu, segurando o topo de sua cabeça onde havia sido atingido. A porta estava aberta.
O velho apenas olhou para Naruto por alguns segundos antes de inclinar a cabeça. Por que você está segurando sua cabeça, jovem? Por que você acabou de bater nele? Você ainda está segurando o bastão que usou. Onoka se levantou balançando os braços indignada. O que há de errado com você? O que há de errado com você? Eu não pedi comida para a viagem hoje, então você pode ir com o entregador de volta ao restaurante. Eu não vou pagar. Esse velho era real? Esfregando a protuberância em sua cabeça, Naruto olhou ao redor da sala em que ele e Onoka haviam entrado. Sim, este era um dojo de verdade, o que significava que esse cara tinha que ser forte o suficiente para lidar com alguns punks, mesmo que ele fosse um pouco estranho. Naruto recuou um pouco enquanto permanecia sentado. Olha, eu preciso ir ajudar meu amigo porque acho que ele está com problemas. Esta é a irmãzinha dele e eu não posso levá-la comigo. Então ela poderia ficar aqui até nós voltar? Não deve demorar mais do que 1 hora. Onoka é uma boa menina. Vamos, difunda a situação com um sorriso. Todo mundo gostava de sorrisos e gargalhadas, não é? Mesmo velhos rabugentos. Em vez de dizer qualquer outra coisa, ele pareceu cochilar de novo e isso foi mais ou menos a gota d'água quanto a sair de Onoka lá foi, ok, esqueça. Vamos apenas ir. Isso é o que recebo pedindo ajuda a um adulto eu acho. Sua experiência com a maioria dos adultos nunca foi realmente positiva, pois a maioria não parecia se importar com o que estava acontecendo ao seu redor, se não fosse problema deles. Cabeça de limão. Eu conheço Tidik, mas não posso simplesmente correr para lá com você nas minhas costas. Pelo menos ele poderia sentar lá e pensar por 1 minuto, e tinha que ser apenas 1 minuto porque ele já tinha desperdiçado 10 desde que encontrou Onoka. Tamborilando os dedos no chão de madeira freneticamente, Naruto tentou o seu melhor para pensar em algo que pudesse ajudar. Você é uma criança extremamente impaciente. O velho disse depois que o som das pontas dos dedos de Naruto batendo repetidamente no chão aparentemente o atingiu. Você parece não ter fé nos mais velhos também. Um problema para alguém que deseja se tornar mais forte como você. Ou você é arrogante o suficiente para pensar você pode fazer isso sozinho. Para alguém que estava falando como um velho senil momentos atrás, ele parecia mudar de assunto muito rapidamente. Ele tinha um ar semelhante ao de um mestre, e ele segurava um cajado, dentro de um dojo. Merda, esse cara era um mestre. Mesmo assim, o orgulho surgiu primeiro. Não sou impaciente. Naruto disse, olhando levemente para o velho, eu só quero ir ajudar meu amigo. Você não negou ser arrogante. Porque eu sou. E daí? Naruto respondeu, estufando o peito, se eu não acordasse todos os dias pensando que poderia fazer qualquer coisa no mundo se eu tentasse o suficiente, eu teria desistido há muito tempo. O que há de errado em acreditar em si mesmo? Especialmente quando ninguém mais estava por perto para fazer isso por você. Até mesmo seu próprio parceiro parou de acreditar que eles valiam anos atrás. Se eu não acreditasse, quem mais acreditaria? Há uma linha tênue entre confiança e arrogância. O lutador mais velho disse, cuide para cuidar dessa linha. Ela vai machucar você ou alguém de quem você gosta um dia. Ele não quis dizer isso porque machucaria Onoka, nem quis dizer que seria ele mesmo a fazê-lo. Existem pessoas por aí em quem você pode confiar. Apenas alguns conselhos de um velho. Naruto olhou diretamente para o velho antes de apertar os olhos para ele. Quem é você? O velho apenas colocou um sorriso satisfeito em seu rosto e fechou os olhos novamente enquanto a porta da frente do dojo abria e fechava. Vovô, você ainda está aqui. A voz de uma garota chamou da frente do prédio. Eu realmente espero que ele não tenha voltado a vagar novamente. Finalmente. Naruto disse para si mesmo com um pouco de alívio. Essa pessoa parecia perfeitamente razoável. Se ele fosse legal e pudesse encontrar um pouco de charme, talvez ele ainda pudesse deixar Onoka aqui com segurança, apenas fique quieto. Verei se ainda não podemos mantê-lo aqui. Correndo rapidamente de trás para frente, Naruto decidiu que a abordagem direta seria a melhor e mais rápida maneira de fazer isso. Ei, a porta estava aberta quando eu entrei e eu estava a ponto. Ele então parou quando viu a garota que era alguém que ele já tinha visto antes. Mais velha que ele, pele mais escura, cabelo preto curto, cicatriz na bochecha. Naquela noite do lado de fora do café, você é. Frei olhou para cima de onde ela estava tirando os sapatos na porta, igualmente surpresa ao encontrar Naruto lá também. Espere 1 minuto. Você não. Ela então olhou para baixo e viu que Naruto ainda estava usando seus sapatos. Você realmente vai desrespeitar este lugar assim?
Naruto não tinha ideia do que ela estava falando até perceber que estava com tanta pressa que não tirou o calçado, o que realmente poderia ter causado algum dano ao chão devido à forma como suas solas eram feitas. Inferno. 20x. Com Kenichi, no parque. Inexplicavelmente, Kenichi ficou sobre o segundo Loki que tanto falava antes de pular para lutar contra ele. Desta vez, um bastão foi o que ele tentou usar para causar algum tipo de ferimento. Era reconhecidamente mais difícil de lidar do que o Tazir, mas ele ainda conseguiu derrotar seu inimigo novamente. E, e, e. Oh não! Não outro. Bem, acho que já vi o suficiente para descobrir como acabar com vocês dois para Valkyria. Nem é tão difícil. Um último Loki disse ao entrar na briga, tão calmo, legal e controlado quanto os dois últimos. Na verdade, é tão fácil que não vejo por que ela não conseguiu mais de nós para emprestar seus subordinados para fazer isso. Algumas táticas. Kenichi pensou consigo mesmo, não baixando a guarda apesar de todas as lutas que vinha travando. Tudo o que ele está fazendo é jogar corpos em mim. O que é esse? Outro falso. Ele nem ia dar a ele a chance de sacar uma arma de algum tipo desta vez e fez o primeiro movimento. Correndo para frente para acertar o primeiro golpe, Kenichi disparou um soco baseado em karatê. Apenas Loki simplesmente deu um soco para frente também. O alcance de Loki foi maior, então sua mão pousou no peito de Kenichi totalmente estendida, mas foi um golpe tão raso que não causou mais dano do que um soco casual. Deveria ter parado por aí, mas não foi porque outro golpe foi dado. A sensação do soco de Loki foi como se ele tivesse levado 4 tiros com força total de qualquer outra pessoa que o jogou para trás e espirrou sangue de sua boca. Que tipo de karatê era aquele? Ele deu um soco nele uma vez. Seu braço nunca recuou. Como ele se sentiu 4. Os joelhos de Kenichi ficaram trêmulos depois de receber o ataque inesperado e Loki apenas parecia presunçoso. Não sou uma das minhas sombras. Sou o verdadeiro. Sem desistir e sorrindo o tempo todo, Loki correu para ele novamente e o atingiu com mais socos no corpo antes de acertar um no rosto, apenas para esmurrá-lo. Eu tive um dos meus subordinados mais confiáveis assistindo você e sua amiga o máximo que ela pôde durante todo o dia. Você quer saber qual é a sua fraqueza? O que torna você tão fácil de eliminar? Na verdade, não. Kenichi tentou retaliar na mesma moeda, mas isso apenas levou a mais uma surra. Sendo derrubado novamente, Kenichi viu Loki se mover para um chute e viu uma chance de pegá-lo e eliminá-lo da equação, mas confundiu o alvo. Em vez de seu corpo, ele foi apontado para sua virilha, e foi mais rápido do que ele esperava. Não havia nada que ele soubesse fazer para impedir isso, e ele pegou com força total. Seu corpo imediatamente desligou e ele caiu de cara no chão, tossindo e agarrando suas joias. Ninguém com quem ele lutou tinha feito tão descaradamente um golpe tão sujo. Nenhum único. É tão simples, não é? Loki disse, andando em círculos ao redor do Kenichi abatido. A maioria dos homens não pensa nisso porque raramente passa pela cabeça deles fazer algo assim com outro homem. É desonroso ou algo assim, eu não sei. Eu não entendo isto. O novo discípulo de Ryozanpaku só podia olhar para Loki quando colocou o pé na cabeça com zombaria. Você quer saber qual é a sua fraqueza? Você está sozinho. Não entendo por que você não foi espancado em massa por o começo. Porque ele geralmente tinha alguém por perto para impedi-lo de lutar em situações para as quais não estava preparado. Ou Mil ou Naruto. Ele pensou que estava indo bem e se tornando um bom lutador, mas um punho com truques sujos fez isso com ele. Sozinho, você não pode fazer nada. Loki se abaixou e agarrou Kenichi pelos cabelos. Como você viu exatamente esse final? Eu quero saber. Você é um homem, e com seu amigo são dois. Ele ouviu Kenichi murmurar algo do chão e colocou a mão em concha no ouvido para ouvir. O que foi isso? Não pense que você pode decidir coisas assim por conta própria. Kenichi se levantou do chão e derrubou o pé de Loki antes de se levantar, desta vez em uma posição inicial diferente da anterior, aparentemente em uma disciplina de artes marciais totalmente diferente. Ainda não terminei. Tudo que o trapaceiro de cabelos prateados precisava fazer era dar uma olhada em como as pernas bombas de Kenichi estavam para saber que tudo era apenas bravata. Você é um cara muito durão, não é? Mas sim, você está acabado. Se eu estou errado, ponto. Mais uma vez ele atacou seu inimigo vulnerável, desafiando-o a fazer qualquer coisa para impedi-lo de derrubá-lo. Prove. Antecipando Loki novamente, ele foi pego de surpresa quando dois outros que antes estavam parados e assistindo agarraram seus braços.
Kenichi foi capaz de permanecer livre e realmente os derrotou com socos rígidos e concisos no rosto, um para cada, mas mais uma vez, o ataque de Loki atingiu o alvo antes que ele pudesse voltar para ele. Primeiro com as pontas dos dedos da mão, depois o punho, depois a palma da mão, depois o pulso e depois o cotovelo. Daigo Shoujakiken, quinto soco de impacto. Cada junta de seu braço direito entrou em um movimento fluido que deu 5 golpes devastadores diferentes. Isso era muito avançado para ele aceitar. Não eram apenas os truques sujos, mas eles desmentiam o fato de que Loki realmente sabia o que estava fazendo até certo ponto. Que tal isso? Loki disse enquanto Kenichi desmoronava mais uma vez. Como eu disse, não importa o quão bom você seja, garoto, você está sozinho. Você não é forte o suficiente para enfrentar Ragnaros sozinho. Sem chance. Se importa se eu interromper. O som de carne sendo atingida e corpos batendo no chão soou nos ouvidos de Loki e ele se virou para onde a maioria de seus subordinados estava esperando para ver cabelos brancos em um rabo de cavalo e um sorriso descontraído. Você é Takeda Iki, não é? Loki disse com um sorriso ao ver um dos executores de Kisara na frente no centro. Já que foi ele quem nocauteou seus homens, ele provavelmente não estava lá para receber notícias de suas aparentes vaias. O que há de errado? Ragnaro não está mais apelando para você. É exatamente isso, na verdade. Takeda disse, flexionando os dedos da mão direita com a esquerda sentada casualmente no bolso como sempre. Quero dizer, qual é o objetivo aqui? O que exatamente Ragnaro está tentando fazer? Isso é para os membros que são verdadeiros fistes se preocuparem. Loki disse, apontando um dedo em sua direção. Membros inferiores como você não precisam se preocupar com nada disso, então por que você simplesmente não volta para Valkyria? Diga a ela que estamos quase terminando de fazer o trabalho dela por ela. Isso vai ser um problema. Sem dizer mais nada, Takeda acertou vários outros subordinados com socos fortes antes que eles pudessem tentar se defender, porque eu terminei com Ragnaro. Com a gangue de Kisara. Tudo isso. Vamos apenas dizer que gosto mais desses caras do que de você. Embora eu queira ver como me comparo com um dos punhos de Ragnaro antes de partir. Você quer obter a penalidade de desertor de mim? Loki perguntou com uma risada. Tudo bem para mim, não me exercitei o suficiente. Eu deveria me sentir mal por derrotar um homem de um braço só. E novamente, Loki se aproximou para atacar. Mas eu não vou. Takeda ficou com a mão direita pronta em sua postura de boxeador enquanto antecipava o ataque. Alguém já lhe disse que você fala demais. Loki apenas riu da ousadia, apesar do fato de Takeda saber que ele estava em desvantagem. Acho que estou usando muitas palavras para o boxeador bêbado. Vou tentar mantê-lo abaixo de 7 sílabas por frase. Quando ele se aproximou o suficiente, Takeda começou a golpear rapidamente com a mão direita para mantê-lo afastado. Isso é simplesmente triste. Sem um único soco atingindo Loki enquanto ele apenas balançava a cabeça para fora do caminho, o quarto punho estava gostando muito de envergonhar Takeda, fazendo nada mais do que mover o rosto para o lado. Claro, Takeda pode ter sido especial uma vez, mas com apenas um braço tudo que ele era para Ragnaro era bucha de canhão para sua eventual guerra futura com seu verdadeiro inimigo. Uma espécie de peão. E se ele estava cansado de sua sorte na gangue, eles não perderiam nada se livrando dele. Como um boxeador com um braço viável não era dispensável. Você sabe o que é triste? Takeda disse enquanto Loki continuava a fazer com que esquivar de sua mão direita parecesse fácil. Meu braço esquerdo ferido. Concordou. Loki respondeu, finalmente pensando que era hora de acabar com isso. PSSHT, só vai precisar de um movimento. Sim, agora é apenas 2 vezes mais rápido e forte que o meu direito. Ao olhar confuso no rosto de Loki, Takeda sorriu mais do que nunca quando tirou a mão esquerda do bolso e a golpeou como um raio. Para a surpresa de Loki, Gensou Idari, esquerda ilusória. Não parecia viável enquanto Loki observava o que deveria ter sido o movimento do braço morto de Takeda no ar. Mesmo que ele estivesse antecipando o movimento e fosse capaz de se esquivar, o confuso movimento de torção do punho teria tornado seus esforços discutíveis. De qualquer forma, ele ainda teria sido atingido no fato com a mão esquerda de Takeda Iki. Derrubado no chão, Loki agarrou o nariz e deslizou para trás enquanto o sangue escorria entre os dedos. Meu nariz. Achei que você estava muito ferido para usar esse braço. Acho que o tático não sabia disso antes de começar uma briga comigo. Takeda disse, agora segurando os 2 braços na postura clássica de defesa de um boxeador.
Isso mesmo, a esquerda ilusória está de volta. Ele então gesticulou com os olhos na direção de Kenichi para mostrar que ele estava se levantando lentamente. Alguém calculou mal, porque Uzumaki Naruto e Shirahama Kenichi não estão sozinhos. Takeda já havia nocauteado todos os seus outros bandidos, provavelmente usando o disfarce de ser um membro do Ragnaro para chegar perto o suficiente para derrubar todos eles. Então agora Loki estava basicamente sozinho e a situação havia virado. Droga! Loki disse, levantando-se antes de recuar rapidamente. Vocês dois estão acabados para isso. Junto com eles agora. Ainda é apenas um punhado de vocês. Tchau. Takeda disse, acenando para Loki com a mão esquerda até que ele sumisse de vista. Assim que o fez, o braço de Takeda caiu frouxamente ao seu lado, contraindo-se de vez em quando. Ugh, graças a Deus, ele pensou demais no meu blefe. Takeda podia usar seu braço, mas não era saudável o suficiente para ser sustentado em uma luta real, especialmente contra um inimigo tão poderoso quanto um dos punhos de Ragnaro. Se Loki tivesse ficado para lutar com ele, ele teria vencido facilmente. Ele o teria destruído em pouco tempo. Mas ter suas expectativas interrompidas 3 vezes seguidas em questão de segundos o abalou o suficiente para desencadear uma reação de luta ou fuga dele. O braço esquerdo de Takeda sendo utilizável, Kenichi tendo alguém para ajudá-lo além do ninja que ele separou dele, e Kenichi se recuperando de uma enxurrada de ataques perversos. Todas essas coisas atingiram forte e rapidamente a psique de Loki. A maioria dos planejadores era muito fácil de abalar quando os pontos-chave de suas estratégias eram interrompidos dessa forma. O problema era que Kenichi não estava pronto para continuar lutando. A brisa seguinte literalmente o derrubou de costas e desmaiou. Às vezes, a sorte é mais importante do que habilidade ou um plano. Takeda disse para si mesmo com um suspiro de alívio enquanto pegava Kenichi debaixo do braço direito e começava a procurar algum lugar para levá-lo. Eles ainda não estavam prontos para enfrentar os punhos, por diferentes razões, mas mesmo assim. 20x. Este não era o momento para isso. Embora talvez isso fosse o que deveria acontecer. Muito disso, se não a maior parte, deve ter sido orquestrado com antecedência. Tanta coisa não poderia dar errado sem absolutamente nenhuma razão. Minhas garotas não conseguem te encontrar nem com a dica de Loki, e agora eu vejo o porquê. Freya disse, pegando seu cajado do chão como se estivesse se preparando para lutar. Você é astuto, refugiando-se no dojo do meu avô. Esconderijo. Sim. Naruto disse, desviando os olhos dela enquanto mentia descaradamente sobre seu próprio curso de ação. Esse era o plano certo. Você me pegou. Shikamaru já disse a ele que a garota era um dos punhos de Ragnaro. Freya, seu codinome era. Aparentemente ela era a terceira mais forte. Seu braço está curado. Freya apontou, segurando seu bastão pronto para lutar contra ele. Isso é bom. Eu não gostaria de derrotar um oponente ferido, mesmo se você for um inimigo de Ragnaro. Mas eu vou quebrá-lo novamente se você pensar por um momento em que você pode bloquear um único golpe de mim. Eu não bloqueio. Naruto disse antes de sacar rapidamente um punhado de shuriken para jogar em seu caminho, não muito surpreso que ela desviou alguns deles e evitou os outros. Quando ela se aproximou, ela de repente cutucou a ponta de seu bastão em uma série de ataques de empurrão rápidos dos quais Naruto se esquivou repetidamente. Eles eram meros borrões. Você não deve recuar contra um usuário da equipe. Freya repreendeu enquanto mudava seu ataque para as pernas de Naruto para tentar eliminá-los com golpes igualmente rápidos. Não me diga como lutar. Naruto conseguiu cerrar os dentes enquanto se concentrava apenas para não ser atingido no rosto. Estes são tão rápidos. Ele não podia deixar um deles atingir suas pernas, mas como sua atenção estava no chão, ele mal notou Freya torcer os braços após um golpe específico para enviar a parte de trás de seu bastão para a cabeça dele. Apenas a consciência situacional suprema impediu que o ataque surpresa coroasse Naruto no topo de sua cabeça. Em vez disso, ele se virou e deixou rolar para fora de seu ombro com apenas um pouco de dor enviada em sua direção. Braços desajeitadamente torcidos de seu ataque semi-bem-sucedido, Freya foi fortemente chutada no estômago para derrubá-la dele antes que ela tivesse que bloquear um chute de salto apontado para sua cabeça com sua arma. Muito impressionante. Freya comentou sobre o método de Naruto de resistir a seu ataque. Eu não pensei que um ninja seria capaz de evitar danos como aquele. Estou meio acostumada a apanhar. Naruto disse,
semicerrando os olhos em concentração enquanto tentava estimar o quão longe ela poderia seguramente balançar aquele bastão nele sem errar e se expor demais. Não com um bastão, mas eu sei como dar um soco se você sabe o que estou dizendo. Uma estátua provavelmente teria mais expressão em seu rosto do que em Freya. Uma garota bonita como essa não deveria parecer tão séria o tempo todo. Você nunca lutou com um adepto do cajado, não é? Uma das valquírias tinha uma lança. Não é a mesma coisa. Freya afirmou, derrubando a teoria de Naruto de lidar com as duas armas sendo a mesma. Um cajado é a arma mais versátil que existe. E meu cajado é uma extensão do meu corpo. Sim, bem, assim como o seu corpo. Ponto. Naruto de repente entrou em sua bolsa e puxou sua corrente de Manrikiguzari antes de jogá-lo em Freya. Ela o bloqueou com seu bastão, mas a ponta pesada enrolou no meio. Se eu conseguir agarrá-lo, o que você pode fazer então? Freya não o satisfez com uma resposta e, em vez disso, separou seu cajado em dois segmentos. Para sua surpresa, ao libertar sua arma da corrente antes de correr direto para ele, Akiro. Ela deu um golpe em seu corpo e o fez dobrar seu corpo para frente fora do caminho e um segundo apontou para sua cabeça que o forçou a se arrastar para baixo e passar por ela. Freya reconectou as partes do cajado e se virou quando Naruto disparou um chute de mula nela, permitindo que ela se defendesse para seu aborrecimento. Com a ponta inferior de seu bastão, ela varreu a mão que ele usou para se firmar, deixando-o cair no chão antes de pular no ar, segurando o bastão sobre a cabeça e mirando em um golpe para baixo para esmagá-lo no chão. Primeira técnica. Kugatashi Ryugoki, Rei Mei, técnica final do estilo Kugatashi, trovão. Naruto juntou os pés e os empurrou para o ar quando o cajado começou a descer. Com um grande estalo, o cajado atingiu a sola de seus sapatos e contraiu suas pernas, empurrando seus joelhos até o peito. Graças a Deus ele fez tantos exercícios de footwork e exercícios para a parte inferior do corpo porque tinha que ser preciso para não ser atingido pelo bastão, mas não se machucou no processo. Isso deveria ter quebrado ossos em seus pés. Mas ele parou com eles. Isso não foi muito definitivo. Naruto disse, esforçando-se muito com as pernas comprimidas. Como você bloqueou isso? Freya perguntou, tentando empurrar as pernas de Naruto para impedi-lo de tentar fazer qualquer outro movimento. Isso deveria ter quebrado suas pernas. Bom, calçado. Naruto disse, e Freya notou a fileira de degraus com ponta de metal indo direto para o meio de seus sapatos. Ele os usava para ajudá-lo a correr em superfícies elevadas com mais facilidade, mas ninguém mais precisava saber disso. Com um grito forte, ele empurrou para cima com as pernas e chutou o cajado dela antes de ficar de pé. Naruto virou Freya e tentou chutá-la de cima, mas ela o bloqueou novamente. A garota sabia muito bem como se proteger com aquela maldita coisa. Ela torceu a ferramenta de batalha e tentou balançá-la no ar para pegá-lo, mas algumas torções de seu corpo permitiram que Naruto caísse de pé mais ou menos impune. Ao pousar, ele deu um soco, mas ela recuou enquanto empurrava o cajado para fora, acertando na barriga. Ele tentou um chute, mas um movimento certeiro do cajado parou sua perna fria antes que ela torcesse e o acertasse no lado antes de mirar em seu queixo. Naruto inclinou seu corpo inteiro para trás tanto que Freya pensou que era impossível se curvar. E Naruto acabou se curvando tanto para trás que o topo de sua cabeça tocou o chão. O que é no mundo? Enquanto Freya contemplava como ele fazia isso com segurança sem abrir seu crânio, a perna de Naruto chicoteou para cima para chutar seu aperto para cima. Girando em torno de seu pescoço, ele pulou para trás e agarrou-o quando foi erguido sobre a cabeça dela. Ambos estavam com as duas mãos no cajado e começaram a agarrar a arma, tentando arrancá-la do outro. Naruto cravou seus calcanhares primeiro e levou a vantagem, empurrando-a de volta para a parede antes de tomar uma decisão precipitada de dar uma joelhada em seu corpo aberto assim que eles chegassem lá. O ar saiu de seu corpo, mas ela não soltou sua arma que estava sendo segurada acima de suas cabeças. Os braços de nenhum dos dois estavam livres para usar e eles estavam tão próximos que seus peitos estavam pressionados um contra o outro. Os dois estavam tão próximos que podiam ver os diferentes tons de azul nos olhos um do outro. O que há com Ragnaros? Eu não entendo. Naruto exigiu saber enquanto eles estavam lutando um com o outro. Não poderia ser apenas porque eles continuaram lutando contra seus membros que eles continuaram vindo atrás deles. Você é o segundo com quem luto. Você é tão bom. Por que você está em uma gangue e qual é o objetivo? Ragnaros não foi feito para ser uma gangue de rua comum. Freya voltou, cansada de ser dominada por algum homem.
Ela usava armas para que tal coisa nunca acontecesse na batalha. E mesmo com todo o seu treinamento para tentar contornar tal coisa, ele estava fazendo parecer fácil segurá-la. Seu tipo de corpo nem parecia tão forte, os punhos são todos uma reunião de artistas marciais habilidosos. Poderia ter me enganado com toda essa porcaria estúpida de bullying nas ruas. Parece uma velha gangue normal para mim. Naruto respondeu, empurrando sua testa contra a dela enquanto mostrava os dentes. Ele queria algum tipo de explicação maldita para tudo isso. Foda-se já! Isso fez com que uma expressão de raiva aparecesse no rosto de Freya antes que ela empurrasse a testa de Naruto para trás com a dela e, posteriormente, tentasse uma cabeçada que Naruto moveu a cabeça para o lado para evitar. Isso foi perturbação suficiente para ela empurrar seu corpo para fora da parede e tropeçar nas pernas de Naruto, fazendo-o cair de costas. Ainda assim, com equilíbrio supremo, Naruto enfiou um pé em seu estômago e rolou para trás para acabar com Freya no chão. Mantendo a maior parte do peso de Naruto longe com as pernas, Freya lutou contra ele para impedi-lo de pressionar o cajado em seu pescoço. Ragnaro representa os artistas marciais mais fortes e promissores da cidade, subordinados para ajudar quando chegar a hora. Além disso, se você acha que eu sou tão fraco que isso acabou, você está me subestimando. Mais uma vez ela separou seu cajado em duas partes. Isso perturbou a estabilidade dianteira de Naruto e quase o fez cair de cara se ele não tivesse rolado para frente, caindo em um joelho enquanto Freya também se levantava. Tateando o chão, Naruto pegou sua arma de corrente de volta e a balançou na perna de Freya apenas para ela colocar seu bastão recolocado no caminho para que ele se enrolasse em sua extremidade inferior. Girando seu corpo em torno dele, ela se levantou do chão e realmente acertou o rosto de Naruto com um chute repentino. Aquele cajado maldito a fez chegar tão longe. Um giro quando seus pés tocaram o chão acabou com o lado do torso de Naruto levando um golpe pesado que o fez tropeçar para o lado por alguns passos. Com um hematoma se formando em sua bochecha, Naruto segurou sua corrente com as duas mãos e olhou para ela. Tente isso de novo. Tente qualquer coisa de novo. Eu te desafio. Não há um único intervalo em que você possa me desafiar. Freya disse segurando sua equipe em uma posição técnica, preparada para absolutamente qualquer coisa que ele tentaria daquele ponto em diante. Ser forte e ágil só te leva até certo ponto se for muito perigoso para você chegar perto o suficiente para me atacar. Chance você não tinha nada com que acabar comigo. Com uma arma na mão, sou mais forte do que qualquer homem com ou sem uma. Em resposta, o Naruto impassível não disse nada. Ele apenas revelou uma pequena esfera bronzeada que parecia ter sido feita à mão entre os dedos indicador e médio e seu rosto mudou repentinamente para um sorriso antes de jogá-la no chão e a sala se encontrar envolta em fumaça. Bastardo complicado. Freya pensou consigo mesma enquanto começava a girar o cajado em suas mãos sem parar, rápido o suficiente para parar qualquer coisa que aparecesse em seu caminho. Ela não conseguia ver nada através da fumaça e se ele fosse um ninja de verdade poderia fazer qualquer coisa de qualquer lugar, e ela nunca saberia, se o vovô estivesse usando esta técnica esta fumaça teria desaparecido. Mesmo que ela não soubesse onde ele estava, se ela continuasse se movendo, eles estariam em igualdade de condições, já que ele também não podia ver. Ela ouviu o barulho de uma corrente algo pesado caindo no chão, então ela balançou seu cajado naquela direção apenas para não acertar nada. Segunda técnica. Kugatashi Ryugoki, o Ken, técnica final do estilo Kugatashi, sem visão. Freya teve que cobrir o rosto e se preparar enquanto toda a fumaça da sala acabava sendo soprada com extrema força, como se uma tempestade de vento tivesse começado. Avô. É o bastante. O velho de antes estava logo atrás de Freya, segurando o mesmo cajado de antes, agora com sua atitude tão séria quanto estivera momentaneamente com Naruto e Onoka antes. Onoka estava ali com ele, parecendo bastante assustado. A razão é que seu cajado estava apontado diretamente para o ar com Naruto preso na ponta como se ele estivesse no meio de um ataque. Um de seus punhos estava armado para trás para atacar com uma parte de sua corrente enrolada em ambos. Freya olhou para onde ela balançou seu cajado e não acertou nada para descobrir que Naruto havia destacado um dos pesos da corrente para chamar sua atenção. Ele estava no teto esperando o tempo todo? Ela nunca teria visto qualquer movimento que ele estava prestes a tentar vir, e que o som daquele peso para atrair sua atenção era para atraí-la para um lugar onde ele sabia que ela estaria. O que? Naruto disse, imaginando que tipo de habilidade incrível com aquele bastão velho tinha para segurá-lo, perfeitamente equilibrado de forma que nem mesmo a agitação pudesse tirá-lo dele.
Foi meio embaraçoso, especialmente porque momentos antes ele faria algo legal para derrotar Freya. Ela definitivamente não teria se recuperado disso. Ei, o que aconteceu? Eu estava prestes a acertar um dos meus finalizadores. Ela usou um dos dela. Avô, nós estávamos brigando. Freya disse, sabendo que esta era a maneira de seu avô acabar com tudo. Por que você interferiu? Supostamente os mestres não podiam interferir nas batalhas de seus discípulos. Algum código ou algo assim. Kaname, esse menino veio aqui pedindo ajuda. Não para brigar. Freya olhou para Naruto com uma sobrancelha levantada em seu rosto bonito. Você veio pedir ajuda de Ragnaro? Não. Naruto disse, apenas aceitando seu destino sendo preso no ar na ponta de uma vara por enquanto. Eu vim aqui perguntando a esse cara se eu poderia manter Onoka aqui por um tempo enquanto eu fui ajudar Kenichi a sair de um Jan. Eu provavelmente iria chutar alguns traseiros de Ragnaro. O avô de Freya ergueu seu cajado o suficiente para bater Naruto contra o teto em troca. Ai! Mais uma razão para você decepcioná-lo para que possamos terminar isso. Freya disse, segurando seu bastão pronto para aquele momento. Ele é um inimigo do meu grupo. Jovens lutadores habilidosos não podem existir fora de Ragnaro nesta cidade. É muito perigoso. Tente usá-lo contra nós ou eles o matarão. E você não está tentando me matar agora. O que diabos era um Yumi afinal? Outra gangue? Isso foi ótimo. Não. O jeito do cajado não é matar nossos oponentes. Duas de suas valquírias carregam armas afiadas. Asterisco tumpa asterisco ai. Pare de me jogar do teto. Pare de xingar uma criança. O avô de Freya disse, apontando com a cabeça para Onoka, eu ensino estritamente Katsujinkin. Minha neta não é assassina, nem ensina assassinos. Tenho certeza de que não importa quais escolhas ela faça na companhia de um artista marcial, ela mantém essa mentalidade. Freya balançou a cabeça enquanto olhava de volta para Naruto. Você entendeu errado. Avô está correto. A maioria dos punhos de Ragnaro são ásperos e insensíveis, mas os artistas marciais que compõem Yumi, eles serão Satsujinkin por completo. Serão eles que realmente matarão seus oponentes depois de vencerem. Você é mesmo a neta dele? Aquele velhinho esquisito era realmente o parente super gostoso de Freya? O que havia com garotas bonitas se relacionando com caras estranhos mais velhos? Foi uma epidemia. Bem, matando ou não, estou tão cansado dessas coisas. Não posso tirar um domingo de folga e passar um pouco de tempo com os amigos sem que isso aconteça. Olhe para Onoka, ela assustou. Freya olhou para a garotinha que estava na sala com eles. Ela não se parecia com Naruto, então não era seu pequeno parente. Quem é essa garota? Aparentemente, Naruto se escondeu atrás de uma criança para escapar das valquírias uma vez de acordo com o que suas garotas disseram a ela, mas este não era esse tipo de homem, ela é fofa. A irmã mais nova de Kenichi. Naruto disse quando o velho o deixou cair de volta em seus próprios pés. Ainda prestando atenção ao seu redor, Naruto moveu-se cuidadosamente para onde ele havia soltado o peso em uma das pontas de sua corrente para que ele pudesse recuperá-lo. Seus idiotas o atacaram na frente dela. Não importa se você matar pessoas ou não, Ragnaro é apenas um bando de valentões de tudo que eu vi. Eu não sei sobre as valquírias também, já que tudo que elas fizeram foi vir atrás de mim. Você é um ninja. Eles não iam lhe dar uma chance de se preparar. Freya questionou enquanto Naruto recolocava parte de seu Manhiki Guzari e o colocava de volta em sua bolsa. Isso não faria nenhum sentido. Os ninjas deveriam ser do tipo que vencem a todo custo. Eu não me importo com eles vindo atrás de mim, mas quando ela apareceu deveria ter sido isso. Naruto disse, gesticulando para Onoka vir até ele para que eles pudessem sair, eu não me importo com esse grupo Yumi e o que eles podem acabar fazendo mais tarde, porque são vocês que estão brincando com a gente agora. Vamos lá, Tidit, vamos buscar seu irmão. Onoka saiu de trás do velho e agarrou a mão de Naruto, levando-o a sair em direção à saída para seguir seu caminho. Esperar. Freya gritou antes que Naruto pudesse deixar o dojo completamente, isso não acabou. Estou deixando você sair porque a garota está aqui, mas isso não vai te salvar da próxima vez. Nome. O que? Se você vai me desafiar mais tarde, eu quero seu nome. Naruto disse, levantando o punho em sua direção, o meu é Uzumaki Naruto, mas você já sabia disso. Então qual é o seu? Ela abriu a boca para responder, mas ele balançou a cabeça, não é o seu apelido. Freya deu a ele um longo e duro olhar antes de responder.
Isso não era o que ela esperava de Odin quando disse o que ele sabia sobre o tipo ninja, Kaname. Kugatashi Kaname. Ele já tinha ouvido o nome dela, mas isso era uma espécie de desafio formal para o futuro próximo. Agora vá. Quando eu lutar com você na próxima vez, você não terá uma vantagem como essa novamente. Todas as acrobacias do mundo não o ajudariam. Naruto acenou com a cabeça e saiu com Onoka, parando do lado de fora para deixá-la subir em suas costas novamente para um movimento mais fácil. Quando eu lutar com você de novo, vou encontrar outro. Kaname. Com isso, ele saiu correndo novamente para procurar seu amigo. Assim que ele se foi, Freya voltou a olhar para o avô, que aparentemente havia voltado ao seu comportamento plácido e inconsciente de antes. Quando ele não a estava treinando ou no meio da batalha, ele ficava meio fora de si 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era difícil dizer o que ele pensava sobre o envolvimento dela em Ragnar ou o quanto ele sabia sobre isso. E mesmo agora ela não tinha certeza, porque ele nunca parecia realmente estar lá quando estava presente, a menos que fosse para lhe ensinar algo. Ela ainda não sabia por que ele a chamou para longe de Naruto, ou Naruto para longe dela considerando a situação em que eles estiveram, mas ela iria ouvi-lo por enquanto. Ele era seu mestre e seu avô. Ele a treinou desde que ela era uma garotinha, e se ele tivesse alguma objeção às suas ações, ela os atenderia. Mas, enquanto isso, lutar como um dos Ragnaros era a melhor maneira de enfrentar oponentes fortes e a única maneira de provar constantemente a si mesma que estava crescendo em habilidade como artista marcial. Isso não fez nada para provar que essa noção estava errada. Uzumaki Naruto. Um jovem de aparência estranha que lutou ainda mais estranho. Um ninja com um código de ética. Ela disse para si mesma com um aceno de cabeça, tocando um hematoma na testa da briga. Que bizarro. 20x. Algum tempo depois, Ryozanpaku Dojo. Infelizmente, Mil estava muito entediada, pois não havia escola e Kenichi havia agendado seu dia de folga com bastante antecedência para poder passar algum tempo com sua adorável irmãzinha. Certamente era grande dele, e bastante cativante do ponto de vista dela, que ele se preocupasse com ela assim. Eu gostaria de ter um irmão ou uma irmã ou algo assim. Mil disse para si mesma, pensando em como seria maravilhoso ter um irmão mais novo para compartilhar a insanidade de Ryozanpaku com ela. Eu só posso imaginar. Ela só podia sonhar acordada enquanto varria o chão do lado de fora do dojo obedientemente. Nesse ponto, o portão da frente da propriedade levou 3 batidas fortes antes de se abrir o suficiente para as pessoas passarem. Para sua surpresa, nenhum dos mestres havia saído. Kensei e Akizami nem precisavam trabalhar naquele dia, e era por isso que eles costumavam usá-lo como seus dias para trabalhar Kenichi até o chão. E por falar em Kenichi, ele estava sendo auxiliado no local por Naruto e Takeda, com Onoka seguindo junto com eles preocupado. Ele parecia bastante espancado e maltratado e, sem parar, Mil correu até eles enquanto eles o moviam para o prédio de alojamento extra onde os outros mestres ficavam. O que aconteceu? Ragnar não tira dias de folga, é isso. Naruto disse quando eles o levaram para dentro e o colocaram na primeira área confortável que puderam antes de Naruto se sentar próximo e proverbialmente lamber suas próprias pequenas feridas. Nós nos separamos e eles pularam em cima de nós. Obrigado, Takeda. Não se preocupe com isso. Takeda disse em troca, esfregando seu braço esquerdo recém-curado que ainda estava muito vulnerável. Até dar seu melhor soco uma vez foi o suficiente para deixá-lo sem forças. Nunca gostei desse cara. Mas demos sorte. Se tudo não o tivesse jogado tão mal que ele pensou que seria mais fácil cair para trás, eu também estaria no lugar de Kenichi agora. Onoka e Mil estavam em volta de um colchonete no qual colocaram Kenichi para descansar para que pudessem limpar seu rosto. Oni-chan. Era quase doloroso ouvi-la se preocupar com a condição de seu irmão mais velho, especialmente por Mil. Claro que ele ficaria bem com um pouco de descanso, mas isso não fazia nenhuma diferença para ela. Ele ainda tinha sido bastante espancado. Esses punhos não são uma piada. Naruto comentou para os outros, mas principalmente para si mesmo, se eles ficarem muito mais fortes do que Kana. Freya, não tenho certeza do que será necessário para superá-los. Ele não tinha certeza se acabaria capaz de inventar um curso de ação contra a própria Freya se eles tivessem que lutar novamente. Ele poderia fazer isso. Ele nunca iria admitir que tinha chance de perder para alguém em nenhuma circunstância. Isso era conversa de perdedor, e Uzumaki Naruto nunca iria reconhecer a derrota. De outra forma, ele conseguiu o suficiente sem que isso permeasse seus pensamentos.
Eles apenas tiveram que treinar mais e ele teve que aprender mais truques novos do que seus oponentes que eles não tinham visto antes quando se encontraram novamente. Fácil, certo? Sim, definitivamente fácil. O elemento surpresa deveria ser sua especialidade. Takeda deu um tapinha no ombro de Naruto enquanto as garotas se preocupavam com Kenichi. Bem, acho que todos nós vamos descobrir o que vai acontecer porque eles virão atrás de nós agora. Não será apenas a gangue de Kizaru Kenichi e eu irritamos Loki, e você irritou Freya e suas valquírias. Eu não irritei. Ponto. Naruto começou a dizer antes de pensar em toda a cadeia de eventos que ocorreram naquele dia. Sim, eu provavelmente irritei todos eles. Mas você realmente deixou esse Loki tão bravo? Entre desertar Ragnaros e destruir toda a base do que se tornaria seu estratagema para derrubá-los. Sim. Posso dizer com segurança que realmente o aborrecemos. Incomodar quem agora? A forma diminuta de Mackenzie entrou na sala e notou o dano causado a Kenichi que Mil estava ocupado tentando limpar. Qualquer possível perversão de boa índole que ele normalmente teria ao ver Mil agachada perto de algo desapareceu ao ver um aluno tão espancado sendo algo. Qual foi a causa disso? Mil respondeu sem erguer os olhos de enxugar o rosto de Kenichi com um pano molhado. Kenichi foi atacado enquanto estava fora com sua irmã. Isso é terrível. Gostaria de ter uma garota que se importasse tanto com meus ferimentos como Honey por lá. Takeda apontou com um murmúrio enquanto olhava para Mil ajudando Kensei a examinar as feridas de Kenichi, recebendo um aceno de cabeça de Naruto. Falando nisso, Freya. É tão quente. Naruto terminou para ele, sabendo onde ele estava indo. Não é justo. Ele ergueu 3 dedos e apontou-os enquanto apertava os olhos. Eu acabei conhecendo 3 garotas bonitas onde toda a coisa ninja provavelmente não seria um problema, e todas elas querem me bater. Anime-se. É apenas uma questão de tempo até você encontrar alguém especial para você. Eu não estou ouvindo você dizer isso. Você é basicamente um maldito modelo masculino que pode socar. Bem, quando você tem, você tem. Com um suspiro de alívio, Kensei disse algo para Mil que fez seu rosto se iluminar e realmente pareceu acalmar Onoka um pouco antes de caminhar até Takeda e Naruto que estavam sentados no chão contra a parede. Vocês dois estavam lá. Ambos os jovens assentiram e Naruto esperava ser criticado por não estar lá para tirá-lo de problemas. Obrigado por trazê-lo de volta. O quê? Mas ele foi espancado como um saco de pancadas por Loki. Basicamente, Takeda apenas o arrastou de volta e Naruto os encontrou para ajudar a fazer isso. Mas ele é tudo, você sabe. Ele ainda está vivo, não é? Kensei disse, gesticulando em direção a Kenichi, e ele vai acordar a qualquer segundo agora. Coisas como essa vão acontecer com qualquer artista marcial. Contanto que ele possa se levantar e aprender com sua derrota, ele ficará melhor por isso. Eles iriam se certificar de que seu treinamento fosse muito mais duro para compensar isso. Mas ei, e você? Naruto examinou seus ferimentos menores, especialmente o chicote longo e profundo que ele sofreu em seu ombro e peito de um chicote no início do pequeno episódio e ignorou tudo. Takeda flexionou o braço esquerdo mostrando que ainda funcionava. Nada. Parece que você também teve alguns problemas. Estou bem. Só alguns arranhões. Havia um pouco de fogo irritado nos olhos de Naruto, mas ele não disse mais nada sobre isso. Kensei soltou um gemido antes de enfiar as mãos nas mangas opostas de sua camisa de manga comprida. Você deveria ir ver Shigure já que está aqui. Bem no final do corredor. O garoto loiro apenas deu a ele um olhar inexpressivo por alguns momentos. Vá em frente agora. Não há mais nada que você possa realmente fazer aqui. Takeda teria jurado que Naruto exalou vapor pelo nariz como um touro quando se levantou para ir encontrar o quarto em questão. Ele imaginou que ficaria por aqui por um tempo, pelo menos, para que nenhum dos dois tivesse que voltar para casa sozinhos em um momento como este. Além disso, daria a ele mais tempo para verificar Mil. Sério, sem os óculos e a trança ela ficava incrível. Por que ela esconderia isso na escola? E ela era realmente a namorada de Kenichi, porque se for assim, bravo. De repente os olhos de Kenichi se abriram e ele começou a se mexer com um gemido. A última coisa que ele lembrava era de ter sido espancado por um cara que tinha doppelgangers de si mesmo. Seriamente. Ele havia sido derrotado de forma bastante decisiva. Ele não estava ao ar livre, isso ele sabia. E então ele viu um teto, e então o rosto de uma irmãzinha preocupada pairando sobre ele, Onoka. Antes de sentir a mesma irmãzinha pressionar seu corpo dolorido, Ga. Oni-chan, você está bem?
Onoka aparentemente não sabia o quão dolorido Kenichi estava, já que ela não podia ver seu rosto se contorcer de angústia. Fui buscar Lemonade, mas não pudemos voltar rapidamente. E então vimos você com Takeda-san e você foi tão espancado e... Onoka, costelas. Kenichi disse, gentilmente tirando-a de cima dele antes de tentar se sentar. E agora? Mil colocou a mão em seu ombro, aquecendo seu rosto com o quão perto ela estava dele, e também devido ao seu sorriso muito fácil. Você lutou contra um dos punhos de Ragnaros, Loki. Ele fez isso com você. Takeda-san ajudou você fora e ele e Naruto-kun trouxeram você aqui. Agora tudo estava claro como um sino em sua mente. Mesmo quando aquele cara não estava lutando como um idiota, ele ainda era forte o suficiente para derrotá-lo sem muito esforço. Aquele estilo de luta que ele usava era simplesmente incrível. Uma espécie de karatê que flui cada movimento em uma infinidade de ataques. Um soco pode levar a 7 acertos. Aquele tal de Loki o destruiu completamente. Ele nem precisava dos truques e do bando de subordinados para fazer isso. Na maioria das vezes, o resto deles tinha sido totalmente inútil além de esgotá-lo. Mas mesmo que não fosse esse o caso, ele não poderia dizer que não teria perdido, porque não havia argumento para dizer que poderia ter vencido. Obrigado, Takeda-san. Kenichi disse, obtendo um gesto de boa-fé do ex-boxeador deficiente. Não acredito no quão forte aquele cara era. Achei que estava chegando a algum lugar, mas então ele simplesmente... Ele não conseguiu nem terminar seu pensamento. E Onoka também estava em perigo. Se ele tivesse pensado em fazer algo com ela para chegar até ele de uma maneira melhor, o que ele poderia realmente ter feito para detê-lo? Não, isso não era suficiente. Ele era mais forte do que quando era o saco de pancadas do primeiro ano do Karatê Clube, mas agora era maior do que isso. Se Ragnaro realmente queria derrubá-lo o suficiente para atacá-lo enquanto ele estava com sua irmãzinha, isso simplesmente não iria se encaixar bem com ele. Que tipo de justiça ele poderia lutar quando coisas como essa poderiam acontecer com ele em um piscar de olhos? Então, o que você vai fazer agora? Kensei disse, observando o jogo de pensamentos e emoções no rosto de Kenichi. Você sentiu seu próprio crescimento como um artista marcial, viu os frutos que seu trabalho pode lhe dar. Mas você também percebeu que não é o suficiente. Você se meteu em um fluxo interminável de batalhas e o que você tem não é suficiente. Então eu farei mais. Kenichi disse, cerrando os punhos no colo. O que aconteceu hoje, com Onoka lá, não. Isso não poderia acontecer de novo. Nada disso poderia acontecer novamente. O que ele mencionou algum tempo antes sobre a possibilidade de se mudar para o dojo para treinar, ele se perguntou se Mil estava apenas conversando ou se isso era realmente algo que ele poderia fazer. 20x. Com o Naruto. O que estou fazendo aqui? Naruto pensou consigo mesmo enquanto seus pés o levavam para os corredores que Kensei o havia direcionado. Eu deixei Kenichi lá, ele está bem, eu não tenho que voltar aqui. Parte dele queria voltar para lá, no entanto. Por mais que ele se preocupasse com Ryosanpaku e tudo sobre ele, havia algo sobre aquele lugar e as pessoas de lá que ele não podia ignorar ou se manter longe, mesmo quando tentava o seu melhor para fazê-lo. Seria o fato de ter feito amigos que tinham laços profundos com aquele lugar? Mil e Kenichi? Possivelmente. Mas isso não era totalmente verdade. Talvez fosse algo mais. De qualquer forma, foi fácil para ele encontrar a sala porque cada porta pela qual ele passava tinha uma sensação diferente, como se uma presença poderosa estivesse lá dentro. E cada uma dessas presenças era particular. Uma porta, nada. Em outra porta, Naruto se sentiu extremamente irritado, mas também tinha um instinto de sobrevivência para não foder com quem estava lá, nem mesmo bater na porta. Aquele era obviamente o quarto de Sakaki Shio. Na frente de outra porta, ele se sentiu muito aborrecido e tranquilo sem motivo algum. Provavelmente o quarto de Koitsuji Akizami. No último quarto que ele alcançou ele simplesmente bateu na porta sem esperar já que por processo de eliminação aquela tinha que ser o que ele estava procurando, Ain. Shigure? Alô? A sensação que ele teve nesta sala foi que ele iria se cortar só de abri-la. Definitivamente era dela. Você está aí. Sim, entre. Com um suspiro para si mesmo, Naruto tentou se animar. Vamos lá. O homem que vai ser o melhor ninja do mundo não tem medo de algo assim. Além disso, não era como se ela fosse cortá-lo ou algo assim. Abrindo a porta, Naruto viu uma sala com paredes muito altas, mas não muito dentro dela para mobiliá-la. Além das inúmeras armas que cobriam as paredes de cima a baixo.
A maioria delas eram espadas, mas ainda havia uma tonelada delas por toda parte. Uau! Tinha que ser isso. Tinha que ser o que ele estava procurando o tempo todo. Um deles tinha que ser o que ele estava tentando obter deles por todo esse tempo. Mas qual deles? Ou algum deles foi? Se as armas que ele procurava eram tão valiosas, quem iria mantê-las expostas? Você finalmente veio aqui. A Shigure vestida de kimono rosa disse, dando a Naruto um momento para pegar todo o armamento em sua posse antes de se dirigir a ele. Ela permitiu que ele bebesse tudo por mais de 2 minutos, e sentou-se no meio do chão para esperar que ele saísse do sério. Eu estive esperando. Naruto não tinha certeza ou não, mas ela parecia um pouco irritada. Então, novamente, já fazia algum tempo desde que ela solicitou sua presença. Mas ele pensou que ela havia insinuado que mais de um mestre queria falar com ele, não apenas ela. Ainda assim, ele se jogou no chão bem na frente dela e fez uma disputa de olhares improvisada enquanto o camundongo dela estava sentado em sua cabeça e parecia ser o mais maduro dos dois. O que aconteceu com você? O mestre de armas de olhos calmos perguntou ao dar uma boa olhada na forma desgrenhada de Naruto junto com os inchaços e contusões. Você lutou. Sim, não se preocupe com isso. Naruto disse, acenando para ela, apenas uma garota com um bastão que realmente sabia como usá-lo. Isso é tudo. Vou encontrar uma maneira de vencê-la mais facilmente da próxima vez, Datebayo. Ele disse, ligeiramente irritado com o pensamento antes que pudesse se conter e se abster de acrescentar o tique verbal. Espero que ela não tenha notado, que Nietzsche perdeu mal para outra pessoa. Ele fez. Ele vai ficar bem. Só um pouco machucado. Como você acha que vai treinar para um usuário da equipe? Não sei. De alguma forma. Não é como se eu conhecesse alguém que pudesse usar um e me ajudaria. Sem dizer mais nada, Shigure se levantou e foi até uma de suas paredes antes de pular no ar e descer com um cajado. Então ela poderia chutar o traseiro dele com um desses também. É bom saber, demorou tanto? Não, era mais curto. Naruto disse, estendendo os braços para o tamanho aproximado do que ele imaginou ser o cajado curto de Freia. O que está acontecendo? Por que você se importa? Ninguém se importava. Isso era o que ele estava acostumado. Ele fazia o que queria e o que achava que era certo. Ele não tinha supervisão há 4 anos, e antes disso a única supervisão que tinha era quando estava sendo ensinado em seu grupo. Shigure colocou o cajado de lado e sentou no chão novamente perto de Naruto antes de decidir que Mil estava certo. Naruto era denso e se não estava ameaçando sua vida, ele precisava que as coisas fossem diretas para chegar ao limite. Eu quero treinar você. E o cérebro de Naruto perdeu toda a pressão do ar quando ele se inclinou para o lado. Apenas uma rápida reinicialização o impediu de cair e permitiu que ele se segurasse com as mãos. Oh, que? Treine, eu? E o Kenichi? Você não deveria ser o sensei dele? Eu sou. Ela respondeu com um aceno de cabeça enquanto continuava falando lenta e deliberadamente, mas ele não gosta da ideia de usar armas. Eu só posso ensiná-lo até certo ponto. Honestamente, isso a fez se sentir um pouco desconcertada. Mesmo o velho e salgado Sakaki obteve uma forte sensação de satisfação por treinar seu único discípulo e contribuir para seu crescimento. Ela teve um bom dia para ensiná-lo a lidar com oponentes que usavam armas, e fora isso, não muito mais. Então você quer me ensinar? Você é muito cru. Não refinado. Você aprendeu sozinho quase tudo o que sabe, e mostra, mesmo em sua postura que eu vi da última vez que nos encontramos. Shigure disse em relação ao que Naruto poderia fazer, você faz o que se sente confortável, mas não o que é apropriado. Os olhos de Naruto se arregalaram, mas ele manteve a boca fechada. Ele havia aprendido tudo sobre suas armas, desde a pontaria avançada com o Shuriken até o Manhiki Guzari, desde a recriação de instruções das anotações de seus pais. Coisas que ele não conseguia entender o suficiente para reencenar por conta própria, ele pulou completamente. É como colocar um triângulo em uma fenda quadrada. Shigure continuou a dizer, ele se encaixa, mas não como deveria, eu posso ajudar. Um recuo visível foi expresso no rosto de Naruto. Você quer me ajudar? O Shikamaru em seu cérebro estava dizendo a ele que havia algo acontecendo, mas foi aí que terminou porque ele não conseguia pensar em uma razão pela qual treiná-lo a beneficiária no mínimo, muito menos o resto de Ryozanpaku. A primeira coisa que me veio à mente foi recusar, e recusar ruidosamente. A última coisa que ele queria de alguém era sua pena,
que era o que ele achava que tudo isso teria servido. Reembolso por uma consciência culpada por destruí-lo repetidas vezes por 4 anos. Existe uma linha tênue entre confiança e arrogância. Cuide para cuidar dessa linha. Isso fechou sua boca antes mesmo de tentar abri-la. Ele não queria rejeitá-la e sabia disso desde o início. As palavras do avô de Freya mais cedo naquele dia, quando ele não estava reclamando dele com um pedaço de pau, ecoaram em sua cabeça. Talvez ele literalmente tivesse batido suas palavras em sua cabeça. Eu já disse 1 bilhão de vezes que vou roubar este lugar, e isso ainda está acontecendo? Ele estava olhando diretamente para as espadas, talvez. Ele não tinha certeza. Ele nunca soube realmente como as melhores armas do mundo deveriam ser, mas agora ele sabia que elas realmente estavam lá. Mas a pessoa de quem ele teve que roubar para atingir seu objetivo estava perguntando se ele queria ser treinado por ela. E ele queria dizer sim, mas no fundo de sua mente. Existem pessoas por aí em quem você pode confiar. Que diabos? Por que não? O que ele realmente tinha a perder ao dizer sim? Roubar poderia esperar até que sua ligação com Konogakakure se encontrasse com eles. Pelo menos agora ele sabia, sem dúvida, onde precisava verificar e olhar. Nesse ínterim, havia assuntos pessoais que precisavam ser resolvidos. Então ele nunca teve ajuda de ninguém em anos. Alguém estava oferecendo agora. Só porque você passou horas no mar lutando desesperadamente contra as ondas com os 2 braços e pernas para não se afogar, não significa que quando alguém finalmente estendeu a mão para você pegar, você recusou. Essa jovem aparentemente sem emoção viu algo nele que ela queria cultivar, ou pelo menos tentar, e ela estava sentada lá esperando que ele respondesse, a favor ou contra. Se você está realmente disposto a me ajudar. Naruto disse antes de um sorriso ansioso surgir lentamente em seu rosto, então eu definitivamente aceitarei. Como eu poderia recusar algo assim? Você conseguiu. Naruto estendeu a mão para um aperto, mas Shigure não aceitou. Por que ninguém nunca apertou sua mão? Deixa pra lá então. Shigure era realmente um professor tão bom que ela pensou que poderia ajudá-lo nessa medida? Ele estava extremamente ansioso para descobrir para o bem ou para o mal. Amanhã. Ela disse devagar e calmamente como sempre, quero começar com você amanhã. Por trás da fachada que realmente não estava em sua expressão, ela estava realmente animada com a possibilidade de mostrar a alguém as nuances de certos aspectos do uso de armas, especialmente alguém que já sabia um pouco sobre eles. Espero que Naruto possa sobreviver. Ele ficaria bem.